Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Síndico Além da Gestão. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você se tornar um síndico indispensável. Eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. E o tema de hoje é o síndico, a engenharia e o coronavírus. Todo mundo está vivendo um momento bem diferente, né? Bem atípico. A gente comentou anteriormente, a gente está aqui num ambiente diferente, a gente está isolado e a gente sabe que muitas coisas também vão estar diferentes aí na sua vida. Hoje é dia 27 de março e a gente não sabe quando é que você vai assistir esse vídeo, mas a gente queria fazer algum conteúdo relacionando esse tema do coronavírus, porque de alguma forma ele pode impactar aí na sua estrutura, no seu dia a dia, e vale a pena a gente comentar um pouco sobre isso. Porque nos tempos de hoje a única certeza que a gente tem é que tudo está mudando, né? É que tudo vai mudar. A gente não vai sair dessa pandemia, desse isolamento da mesma forma que a gente entrou, né? A gente vai repensar determinados conceitos, determinadas prioridades. Exatamente. Com relação à nossa parte, né, com relação à engenharia, tem um ponto muito importante que a gente queria ressaltar para você. A primeira pergunta é como estão as obras que estavam em andamento aí no condomínio? Essas obras foram paralisadas, a gente está falando das reformas dos apartamentos, né? A gente tem notícia de vários condomínios que efetivamente paralisaram todas as obras de reforma de apartamento, exatamente para minimizar o número de pessoas indo e vindo ao condomínio, para que não traga nada para dentro do condomínio, para que não leve nada de dentro do condomínio, para evitar que esses profissionais estejam aí dentro de ônibus, metrôs e etc., se deslocando e podendo disseminar a doença por aí, né? De alguma forma, é uma maneira de você ter mais controle da situação. E isso está sendo até bastante questionado, né, nos grupos que eu participo. Alguns síndicos, perguntando se eles podem ou não paralisar. Já entra numa questão jurídica e não é tanto foco aqui, mas não deixa de ser parte do assunto, né? Então, a maioria dos condomínios sim paralisaram as obras por essas questões que a Tatiana falou. Outras pessoas colocam um contraponto de, quais são os ônus, né, de uma pessoa que de repente estava fazendo a obra para poder morar e enquanto ela não está conseguindo fazer essa obra, como que ela resolve esse problema, quais são os gastos que ela tem. Então tudo isso pode ser de repente questionado na justiça, mas o resumo da história que eu tive até agora é que nenhum juiz daria ganho de causa para uma pessoa em detrimento da segurança de todas as outras. Então a maioria dos condomínios realmente paralisaram as obras para evitar qualquer possibilidade de contágio coletivo, né? Mas um ponto muito importante, né, é que essas obras elas não podem ser paralisadas assim de qualquer forma. É bom que se observe se não tem entulho, né, como o entulho da obra, né, quebrou parede, levantou piso, como ele está alocado ali dentro do apartamento, ou se ele foi retirado efetivamente antes de fazer a paralisação da obra, porque a gente já falou várias vezes, né? A carga que a laje ali está preparada para suportar é a carga de um apartamento, da vida ali no apartamento, de pessoas, móveis, o piso ali, ok. Mas não de uma parede que estava ali dividindo a sala com a varanda e que agora foi demolida e está toda em cima da laje da sala. Essa laje da sala não foi preparada para isso. E são vários dias, a gente não sabe ainda quanto tempo que a gente vai continuar em isolamento, quanto tempo que vai continuar essa obra paralisada, porque uma coisa é deixar esse entulho dessa parede ali 2 dias para poder retirar com o restante do entulho da obra, e outra coisa é deixar essa laje recebendo toda a carga do entulho da parede durante um mês. É muito diferente isso.
Então observe para retirar esse entulho que esteja aí acumulado em locais que não devem ser acumulados e colocá-lo numa caçamba na rua, ou colocá-lo diretamente apoiado sobre o solo, né? Não simplesmente coloca na garagem, não, porque a garagem também, ela tá ali recebendo a carga dos carros, né? E lembra que agora, como a maior parte das pessoas não está trabalhando, não está saindo com os veículos para trabalhar, os carros também estão todos ali na garagem, né? Ou pelo menos quase todos estão ali. Então não dá para a gente acrescentar ainda toda a carga de entulho, a não ser que essa garagem esteja diretamente apoiada sobre o solo. Sobre o terreno. É um detalhe que às vezes a gente não para pensar, mas exatamente nesse momento é quando o seu edifício deve estar na carga máxima, porque não tem nada de errado com isso. Né? Foi calculado para isso. Foi calculado para isso, mas todos os carros devem estar na garagem, todas as pessoas, as famílias estão em casa, tá todo mundo com estoque, essas coisas assim. Mas é possível que de repente algumas pessoas, alguns condôminos te questionem, né? Poxa, mas qual é o sentido disso que a Tatiana acabou de comentar? Se tem uma parede e eu simplesmente tirei a parede, ela não está em pé, ela está deitada no chão ali, né? Desmontei ela e coloquei ela no chão. Em princípio deveria suportar, mas é aquela questão, inicialmente é bem provável, em raros casos não, mas é bem provável que as paredes elas subam sempre em cima das vigas. Então embaixo dessa parede você enxerga só de repente uma laje a hora que você tira a parede, mas na parte de baixo tem uma viga, que é um elemento muito mais rígido e que está feito para suportar essa carga. Se você tira essa parede daqui e coloca ela em cima da laje, a laje não é um elemento que está preparado para isso. Então, durante um pequeno tempo, né, de forma pontual, é possível que ela suporte e está tudo bem, né? Deveria ser até automático, né? Quebrou a parede, já tira todo o entulho de dentro do apartamento. Mas muitas vezes as pessoas deixam um dia, 2 dias. Na verdade, agora a gente não sabe quantos dias isso vai ficar aí ou isso pode ficar aí. Então, essa sobrecarga ao longo do tempo, né, faz diferença. Então, o importante é que você consiga transmitir essa informação para os condôminos de que neste momento o tempo é um fator a mais a ser considerado. Exato. Né? Isso pode realmente alterar o comportamento. E em casos extremos, pode gerar um colapso que se chama colapso progressivo, né? A gente comentou já em algum outro conteúdo, mas é só aqui a título de informação, para que você tenha uma justificativa, um argumento real e plausível para de repente, se você tomar essa decisão, olha, realmente agora que você falou, eu identifiquei isso, eu tenho que trazer aqui 2, 3 pessoas para retirar esse entulho. Né? Que seja um trabalho pontual, retire o entulho e Exato. pronto, né? E as pessoas podem questionar, poxa, por que estão trabalhando ali naquela obra e nessa não? Então aí está uma justificativa. E não só com relação ao entulho, mas também com relação ao material que está sendo utilizado nessa obra. É muito normal que o pessoal deixe ali caixas de cerâmica que vão ser utilizados, sacos de argamassa, eles empilham sacos de argamassa aí até 10 sacos um em cima do outro, né? 30 quilos cada um, são 300 quilos numa área muito reduzida. Quanto tempo isso vai ficar ali? Então, já que vai ficar, procurar redistribuir tudo isso, né, o mais próximo das paredes possível. Pensar, na sala iríamos usar quantos sacos de argamassa ou quantas caixas de cerâmica. Coloque mais ou menos na situação que ela vai ficar no final. Né? Porque se aquela laje ali já ia aguentar aquela argamassa e aquela cerâmica, espalha ela ali no chão, né? Deixa mais espalhado pelo chão, mais espalhados os sacos, ao invés de empilhados, porque empilhados ela não está preparada para suportar aquela pilha, mas ele espalhado está mais próximo do que a realidade do que ela vai continuar trabalhando para o resto da vida dela. De forma natural. Qual que é a situação de maior risco e que é muito provável que pessoas que estejam fazendo uma reforma hoje dentro do apartamento e estejam morando vão fazer? Colocar tudo na varanda. Isso é um grande risco. Aí vai colocar tanto o entulho
quanto material, seja argamassa, seja cerâmica, tudo na varanda. A varanda não está preparada para isso. Isso é realmente a pior situação que pode ocorrer. E claro, para a pessoa que está morando e não tem essa visão, não tem essa consciência, é o mais natural de se fazer. Porque eu vou ocupar só uma pequena área e vou deixar o resto do apartamento livre, né? Não vou ter o incômodo ali. Então, o melhor dos casos aí é levar tudo, né, para um local mais baixo, para a garagem, onde esteja apoiado direto sobre o solo, mas tem que estar atento. Se tem box de depósito, né, que normalmente fica na garagem, eles normalmente já estão projetados para suportar uma carga maior, então levar para os depósitos, os box na garagem também. Agora, por outro lado, tem um outro tipo de obra que a gente, na verdade, recomenda é que não seja feita a paralisação assim do nada, de uma hora para outra, que são as obras de reforço e recuperação estrutural, né? Exatamente. Porque a situação é, antes de melhorar, vai piorar. Quando se está fazendo um reforço estrutural, uma recuperação estrutural, a estrutura passa por um período onde ela está mais frágil, né? Porque você tem, por exemplo, ali o pilar que vai ser recuperado, que o pé de pilar tá com problema, né? A armação sofreu corrosão. Primeiro você descasca o pé do pilar. Então, a partir do momento que você descascou, reduziu a seção ali, lixou a barra ou jateou a barra para poder reduzir a seção, você reduziu a seção de aço, você reduziu a seção de concreto, então ela está mais frágil, então ela está passando por um momento de maior fragilidade para depois fazer a recuperação. E nesse momento, para piorar a situação, você está com o edifício provavelmente todo ocupado, onde você está com a carga máxima, igual o Johnson tinha falado, que é a situação em que a gente normalmente pede para que não ocorra durante um período de recuperação e reforço estrutural, que procure-se, né, todas as pessoas que puderem não estar no edifício durante o período de recuperação e reforço, que o façam, exatamente para aliviar a carga, e que se tiver qualquer problema durante a execução do reforço ou da recuperação, que você tenha acidentes de menor proporção se chegar a um caso grave desse. De menor impacto, né? E é exatamente isso. É claro que a gente imagina, né, ou a gente quer crer que todo o serviço de recuperação e reforço que você possa estar fazendo nesse momento, né, não sei se é o caso, mas que esteja bem acompanhado por um engenheiro, por uma equipe, por uma empresa que trabalha especificamente para esse fim, e que esteja devidamente escorado, né? Que a gente sabe que é uma grande falha, né? Fazer um serviço de recuperação ou de reforço sem ter um devido escoramento. Então, se está tudo escorado, melhor ainda, mas como a Tatiana falou, você está nesse momento em carga máxima da sua estrutura. E precisamente nesse momento, se você paralisa uma obra dessa, para que seja feita uma paralisação com segurança, talvez tenha que se aumentar o dimensionamento das escoras. Ou chegar, né, avançar um pouco mais com o processo de recuperação e reforço, para que efetivamente possa se paralisar de forma tranquila, de forma segura, né? Com a segurança adequada. Porque acho que o maior dos riscos que a gente pode ter nesse momento com a estrutura, né? Com a estrutura em si. E aqui a gente, né, queria ir para um outro lado, né? Acho que essa foi a parte mais técnica, que é a que tem efetivamente mais direta com o nosso canal, mas a gente também queria colocar umas projeções de futuro, colocar umas questões que você pode ir trabalhando agora, aproveitando esse tempo estranho, aproveitando esse tempo esquisito, né? Aproveitar que seu edifício está sem movimento, né? Que as demandas que você tem no edifício hoje, elas são diferentes, né? Muitas vezes aquelas demandas de piscina, de quadra, de salão de festas,
que provavelmente vão estar todos interditados no seu edifício, né? A gente sabe que a maior parte dos edifícios estão interditando as áreas comuns. Aproveitar esse tempo, então, para se dedicar a estudar, né, coisas sobre a estrutura do edifício, sobre os tipos, né, o que é essa recuperação, esse reforço, essa manutenção preventiva que a gente fala tanto no nosso canal, né? Reconhecer um pouco mais o edifício do ponto de vista de estrutura. E claro, a gente quer deixar bem marcado aqui, bem claro, que a gente não está falando que nesse momento o síndico não tenha serviço. Não. A gente tem certeza que você deve estar com muito serviço. Na verdade, uma das profissões que eu acredito que não esteja paralisada seja a do síndico, e que é o que a Tatiana falou, deve ter outros tipos de demanda. Porque com certeza na sua cabeça agora está passando uma série de coisas como renegociação de contratos, como reduzir gastos. Eu vi que muitos edifícios estão paralisando as piscinas, mas o aquecimento das piscinas, para não gerar gasto, né, à toa, bombeamento, limpeza das piscinas também, várias coisas com relação a isso. Então você não tem as demandas habituais, mas você vai ter outras demandas. Agora, o que pode ser feito, né? Como enxergar então, do ponto de vista da estrutura, coisas que você pode fazer que venham a te trazer benefícios, vantagens, mais conhecimento. O que você pode fazer para avançar nesse sentido também? A gente pensou, né, que você pode utilizar, né, esse tempo diferente para focar em planejar, né? A partir do momento que você está estudando mais, que você tem mais conhecimento sobre a estrutura, como funciona o edifício, você tomar este tempo para fazer um planejamento de uma manutenção, fazer um planejamento, né, tanto da manutenção preventiva quanto da manutenção corretiva, aproveitar para pesquisar empresas e profissionais que executam esses serviços de manutenção e de reforço, entrar em contato com eles, procurar entender, conversar com eles, perguntar mesmo, questionar sobre como é feito o serviço, normalmente quanto tempo que dura, passa para eles qual que é a área do seu condomínio, converse, entenda como funciona, para que você consiga fazer esse planejamento. Entenda que a maior parte das pessoas efetivamente está parada, o serviço de engenharia está mais parado nessa área, né? Tem determinadas áreas que tem até um pouco mais de serviço agora, que o pessoal está terminando aí hospitais, né? As empresas que estão voltadas para isso estão trabalhando ainda efetivamente, mas para quem presta serviço para condomínios, eles normalmente estão mais parados nesse momento. Então aproveita para poder conversar, entender, eles vão te atender normalmente com muito, assim, com mais tempo, né? Com mais tempo, com menos pressa para poder te atender. E isso vai te permitir fazer um planejamento em conjunto, né? Um planejamento em conjunto com eles. De repente é um bom momento também para você fazer uma inspeção própria, uma inspeção sua. Poxa, a gente tem muito conteúdo que dá informação com relação a essa parte de inspeção, ao que você precisa enxergar, as coisas que um engenheiro faria quando ele chegasse no seu edifício. Então, de repente, é um ótimo momento para você ir passear pelo edifício, inspecionando, enxergando coisas que de repente estão ali, mas pelo fato de estar ali há tanto tempo não te incomoda, e você identifica, poxa, isso aqui é um ponto de atenção. Vá com algo na mão para poder marcar ali um pincel atômico, chama assim ainda, pincel atômico? Tem. Um rotulador para você marcar mesmo aqueles pontos ali, porque a gente sabe que os condomínios hoje são muito grandes e não adianta, tá lá naquele lugar. Não, marca lá com um vermelho, com um amarelo, um verde fosforescente, todos os pontos que você considera que sejam de atenção. Depois, quando você conseguir planejar com um profissional e ele vai lá, ele vai olhar aqueles pontos, de repente você está facilitando o trabalho dele, né? E aí entra numa parte de negociação, que a gente até pensou, poxa, como que está o mercado nesse momento para isso?
O mercado não é só na engenharia, né? Tem várias áreas que as pessoas estão efetivamente paradas. E aí, da mesma forma, né? Igual eu já vi várias pessoas sugerindo, por exemplo, se você tem uma pessoa que vai na sua casa fazer faxina, por exemplo, tem várias pessoas pedindo, olha, você tem condições de continuar pagando essa pessoa e ao mesmo tempo dispensá-la? Ou pessoas que têm manicure que vai em casa fazer a unha e tal, estão negociando, já pagam um pacote valor mais barato, exatamente para a pessoa não estar sem o dinheiro agora, mas ela vai, a pessoa que está pagando vai receber o serviço mais barato e depois, então de repente é um bom negócio para todo mundo, e isso também pode ser usado com o engenheiro e a empresa que vai fazer uma recuperação no seu edifício, que vai fazer uma manutenção preventiva no seu edifício, né? Negociar, entender quais são esses custos e negociar, porque às vezes você paga uma pequena parcela para ele agora, para ele já garantir, né, fazer uma reserva de vaga para você, né, para o seu edifício lá na frente. Ele não fica sem receber nada por agora, no momento em que ele não pode trabalhar, e você garante então também um custo mais baixo para o condomínio lá na frente como um todo, né? No momento que ele for poder efetivamente executar isso, porque a gente tem que considerar que é isso, a gente não sabe como vai ficar essa situação depois. Então pode ser que depois, a hora que isso tudo acabar, a hora que começar a voltar à vida normal, os engenheiros tenham muito serviço. E aí você vai ter que entrar numa fila, né? E aí o preço do serviço sobe também. E tem uma série de coisas que estão completamente incertas. Então, quanto mais próximo da situação você tiver, quanto mais no controle da situação você tiver, mais fácil fica de você planejar isso, né, para o futuro ali do seu edifício. Tem várias coisas, poxa, fachada, né, garagem, cobertura, né, áreas técnicas que a gente falou, onde fica toda a parte de equipamentos, que são regiões que você circula de repente pouco. Com essas paralisações de equipamentos de piscina, onde circula muita água, quando voltar a circular tudo isso, pode ter algum problema? Talvez sim, porque normalmente o equipamento está feito para ficar funcionando e você paralisou, pode ter alguma coisa ressecada, alguma junta ressecada, vai começar a vazar. Isso, se você não tiver uma visão clara, né, o impacto disso pode ser estrutural. Então tem uma série de coisas que precisam e podem ser olhadas aí ao longo desse tempo e que vão fazer com que você tenha um planejamento na mão a longo prazo. E essa questão do planejamento, desculpa, pode... Não, e eu ia comentar também, né, porque muitas vezes é difícil, sabe muito bem, é difícil passar para os condôminos a importância desse tipo de atuação, né, dessas manutenções, de recuperação da estrutura. Mas aproveitar esse momento que as pessoas elas estão mais sensíveis, estão mais conscientes com relação ao risco da vida delas, né? Porque não é só uma pandemia que coloca em risco a vida das pessoas. Um edifício que não está sendo cuidado, que não tem uma manutenção, que chega lá na frente e tem problemas estruturais muito graves, ele está também colocando em risco a vida das pessoas. Então, de repente, aproveitar esse momento que infelizmente é muito ruim, mas aproveitar esse momento de consciência com relação à vida, da importância da vida e do risco à vida, e mostrar que existem outras coisas que também colocam em risco a vida, mas que podem ser planejadas, você pode ter o controle e você tem como atuar muito antes de chegar a um risco muito grave, né? Eu acho que essa é exatamente a palavra que a gente tem que trabalhar aqui, né? A questão do controle. Quando acontece uma coisa como que a gente está vivendo hoje, né, de pandemia, qual é o controle que a gente tem em cima dessa situação? Né? É zero. Eu tive notícia hoje que a Espanha já sabem que vai ficar parada, né? As pessoas vão ter que ficar confinadas nas suas casas até o dia 12 de abril.
Aqui no Brasil a gente ainda não sabe. Então é uma situação completamente fora de controle e que dá uma insegurança muito grande para a gente. No caso de uma estrutura, a situação pode chegar a ser similar. E é muito triste isso, porque imagina chegar numa situação da estrutura onde você já não tem mais o controle de se você pode estar ali ou não. Que acontece, a gente vê nos jornais os edifícios sendo evacuados. Quando o edifício chega a ser evacuado, a pessoa que mora ali, por mais que ela tenha a posse, por mais que ela tenha pagado com o suor dela aquilo ali, ela não tem o controle da situação, ela tem que sair, ponto, e ainda bem que deu tempo de sair. Exatamente. Né? E o mais triste de tudo é saber que antes disso acontecer, dessa situação de não controle acontecer, você passou por um período muito grande em que sim, você tinha o controle e você poderia ter atuado, e você poderia ter feito essas inspeções, e você poderia ter feito esse planejamento de fluxo, né, físico, financeiro, porque claro que tem um custo, a gente sabe que tem um custo. Não é baixo. Não é baixo. Mas quanto antes você atua, menos alto ele é. Exato. Né? Mas não é que ele é baixo ou é alto, é simplesmente uma questão de que ele é compatível com um serviço que precisa ser numa estrutura. Né? Assim como um carro, você tem um carro, é caro pôr gasolina nele? É, mas se você tem um carro, você tem que pôr gasolina, senão não tem o carro. E um edifício é exatamente a mesma coisa. Ele tem um custo natural, só que muitas pessoas não têm essa consciência. E aí, por não ter a consciência, não fazem essas ações que precisam ser feitas enquanto você está numa região de controle, até que chega um momento de, olha, agora não tem mais controle. E quando não tem mais controle, pouca coisa pode ser feita, né? Vamos repassar aqui só então os dois pontos principais para a gente fechar aqui com muita atenção nesses tópicos, que são obras que estavam em andamento, seja nas unidades habitacionais, ou seja, obras do condomínio, e obras que são de recuperação e reforço de estrutura. Isso, obras de reforma, né, digamos, cosmética. Isso, então né? E obras efetivamente necessárias que seriam de risco ao edifício. Né? Então, obras dentro de unidades habitacionais. Paralisou? Ok, é a melhor coisa a ser feita mesmo, reduzir o número de pessoas que circulam no condomínio. Mas como está a questão de carregamento? O que é carregamento? Entulhos e materiais que estavam destinados ao acabamento daquela obra. Estão em locais seguros? Ok. Estão espalhados em cima de uma laje pontualmente? Retirar. Né? A ação correta é retirar e deixar a laje, deixar o apartamento mais limpo possível para que essa sobrecarga não se estenda ao longo do tempo. Obras cosméticas no condomínio. Mesma coisa. Mesma coisa. Né? Tá na laje da garagem. É laje do mesmo jeito. Então não é correto. E eu pulei o ponto de sobrecarga na varanda. Varanda é o pior lugar para deixar esse material. Então tudo para baixo, o mais baixo possível e em cima de regiões que estejam apoiadas sobre o solo. Exceto quando você tem box de depósito, que normalmente o box de depósito já está projetado para suportar uma maior carga, efetivamente. Tá. E com relação então às obras de recuperação e reforço, muito cuidado com a paralisação imediata dessas obras. Tenha sempre o acompanhamento de um engenheiro que vai determinar qual é o ponto no qual pode sim ser paralisado. E se não puder ser paralisada, se o engenheiro falar que não, então termine a obra, porque até um exemplo que eu tinha pensado é mais ou menos esse. Um ser humano é capaz de ficar em pé sobre suas duas pernas durante várias horas, sem problema, ok. Mas se você está em movimento, se você está caminhando e você acabou de levantar o pé de trás e alguma coisa te obriga a paralisar naquela posição, dificilmente você vai conseguir ficar naquela posição muito tempo. E é exatamente a mesma coisa. Então o edifício pode chegar a cair precisamente por não terminar de dar o passo que te coloque numa região de segurança. É claro, né?
verifique a questão de que as pessoas estão trabalhando com os equipamentos de proteção, né? Que agora são mais equipamentos de proteção, lá com as máscaras e tal, né? Quando precisam de ficar muito próximos um do outro. Mas, efetivamente, lembre que antes de melhorar, vai piorar. E procure não paralisar a obra no momento em que ela está pior, em que a estrutura está pior. Ela tem que ser paralisada no momento em que já é seguro ser paralisada. Tem um ponto aí de fragilidade que tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar cuidado. Né? E é isso aí, a gente, né, mais uma vez, nesse momento atípico, a gente espera que esse conteúdo tenha sido bem útil para você. Isso aí, eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. E até a próxima. A gente se vê no próximo vídeo.